obrigada. Nós, aqui na Paz, no Conselho Português para a Paz e Cooperação, defende sempre aqueles princípios que estão na Constituição da República Portuguesa, que é exatamente a negociação para a resolução dos conflitos e não as armas. Essa é uma posição muito clara para nós. Henrique, tens a tua palavra e depois o Rui no final, está bem? O Rui não fala que então, muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria, de uma forma muito breve, referir 2 ou 3 situações que foram muito marcantes para mim. Umas muito recentes, outras mais antigas, outras que vivi intensamente, outras que vivi à distância. Eu queria começar por dizer que de ontem para hoje, ou de sábado para hoje, melhor dizendo, alterei um pouco aquilo que gostava de conversar convosco. E alterei porque aconteceu aquilo que está a acontecer. De tal forma que fui pegar até num livrinho que tenho, que já é bastante antigo, mas um livro de uma pessoa que eu conheci pessoalmente, um judeu americano. Os pais morreram num campo de concentração na Polónia. O senhor chama-se Norman Finkelstein. O livro chama-se A Indústria do Holocausto. É um livro que reflete aquilo que é o Holocausto, sobretudo nos Estados Unidos, mas que é uma imagem que nós podemos, de alguma forma, traduzir e colher algumas lições para o tempo que vivemos. Outra questão que se me colocou, relativamente a isto, é o célebre discurso do Nelson Mandela, de 1990, em que ele criou também uma situação, de alguma forma, complicada com os palestinianos, quando disse, eu sei que a ideia do discurso que eu ainda ouvi ontem, que eu estive voltei a ouvir ontem, ele dizia nesse discurso mais ou menos o seguinte: eu sei que o Arafat ficou um bocado zangado com a ANC, porque quando lhe dissemos que íamos ter judeus na nossa delegação na Síria, penso que era isto. Mas depois o Arafat acabou por aceitar os judeus sul-africanos nessa delegação. É um discurso interessante, é um discurso que deve causar vergonha aos governantes portugueses. Outro discurso interessante que eu também gostaria de referir foi o discurso do Lula na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em que o Lula diz claramente o seguinte: os conflitos armados são uma afronta às sociedades humanas. Mas o Lula da Silva faz um discurso em que faz um apelo à paz, um apelo ao diálogo, que é um discurso muito diferente daquilo que é dos governantes portugueses ou daquilo que a nossa comunicação social nos diz. Agora foram 3 aviões, agora foram 4, agora 5, agora o submarino, agora isto é aquilo. Quer dizer, tratam da guerra, que é uma afronta às sociedades humanas, como se fosse um jogo de tabuleiro, e isto é que incomoda. Outra coisa que me incomoda, e até a propósito deste judeu americano, do Finkelstein, que eu tive o prazer de conhecer e que fez aqui alguns debates aqui em Portugal, é uma iniciativa que eu tive o prazer, que gostei de ter participado, e tem uma história muito simples. Quando foi da guerra do Vietnã, 2 filósofos europeus, o Bertrand Russell e o Jean-Paul Sartre, criaram um tribunal de opinião no sentido de procurar encontrar uma solução de diálogo para a guerra no Vietnã. Em 2009 foi criado o Tribunal Russell para a questão da Palestina. Em novembro de 2010 realizou-se uma sessão em Londres. Já agora gostava de lhes dizer que uma coisa não é nenhuma medalha, mas fui o único português presente nessa sessão desse Tribunal Russell. Aliás, até pensavam que Portugal nem existia, e como eu usava bigode e estava um bocado mais moreno, até me iam perguntar se eu era palestiniano. Não era. Mas esse Tribunal Russell para a Palestina tem uma história interessante e é um modelo de diálogo que eu penso que seria bem acolhido por toda a gente. O que era então o Tribunal Russell para a Palestina? O Tribunal Russell para a Palestina era um tribunal de opinião
juntou personalidades, sobretudo do mundo da cultura, do mundo da ciência, do mundo do desporto. Há até um jogador que era caracterizado por ser muito agressivo, que era o Eric Cantona, recordam-se? Foi um dos promotores deste Tribunal Russell para a Palestina, portanto a violência seria só em campo, ou com os assistentes no futebol. Mas este Tribunal Russell teve um conjunto de sessões, a primeira das quais, e acho que vale a pena referir, a primeira das quais, que motivou depois o convite a um outro português que recusou participar. Este Tribunal Russell teve a primeira sessão em Barcelona, em março de 2010, e o Tribunal tinha como objetivo investigar a cumplicidade e os fracassos da União Europeia e dos seus Estados-membros no prolongamento da ocupação dos territórios palestinianos e nas violações por parte de Israel dos direitos do povo palestiniano. Portanto, qual era aqui o papel da União Europeia que este Tribunal queria avaliar? Realizou-se então depois uma segunda sessão, a tal em que eu tive a possibilidade de ter participado, que falava na cumplicidade empresarial nas violações dos direitos humanos e do direito humanitário internacional cometidas por Israel. Para aqui foi convidado, e até para de alguma forma para responder à questão anterior, o outro português que nessa altura era Presidente da Comissão Europeia. Da Comissão Europeia, que foi, vocês sabem, o tal que viu as provas, que agora já reconhece que afinal foi enganado, mas de qualquer das maneiras fez muito bem porque tinha que ser assim, e assim lá chegou a Presidente da Comissão Europeia com as provas que diz que viu e que não viu e que existiam, etc. Depois a terceira sessão deste tribunal realizou-se na cidade do Cabo. Era as práticas de Israel para com o povo palestiniano e as questões do apartheid que o povo da Palestina estava a viver. Depois realizou-se uma outra em Bruxelas. Depois, em 2014, aconteceu uma coisa curiosa, que foi a Operação Margem Protetora, que é uma operação militar do exército israelita muito parecida à que está a ser realizada agora contra a faixa de Gaza. Portanto, eu refiro isto porquê? Porque eu tenho a impressão que nós já vivemos, portugueses que faziam parte dos promotores deste tribunal era o José Saramago. Depois havia outros escritores, prémios Nobel da Paz, etc., outros governantes. E eu refiro isto porque foram criados espaços de diálogo que possibilitavam o entendimento entre modos de pensar diferentes, mas que tinham um único objetivo, que era a procura da paz. Estes espaços nunca foram valorizados pelos governantes. Estes espaços nunca tiveram o apoio dos governantes. Estes espaços foram sempre espaços mais ou menos marginalizados e, de qualquer dos modos, foram sempre espaços de debate que passaram um bocadinho à margem, apesar das figuras proeminentes que as promoveram. Outros espaços interessantes, e um deles estivemos em Istambul, que eram portanto eram como é que se chama aquela coisa? Os fóruns sociais. Participei em alguns, eram também um espaço de diálogo e de confluência de opiniões, de pensares diferentes, que também não interessavam. Portanto, isto não servia os interesses. Porque a guerra tem interesses. A guerra tem interesses, a guerra gera lucros, a guerra, assim, é a guerra e as vacinas. Como sabem, o marido da senhora da Presidente da Comissão Europeia também está no negócio das vacinas e vende milhões de vacinas para toda a gente. E eu que sou um bom cliente, que já vou na quinta. Mas é assim, eu gostava de dizer o seguinte, e não queria prolongar muito mais. A minha ideia é esta: há espaços que foram criados que não foram suficientemente aproveitados. Há espaços que podem ser criados e os governos não estão interessados em criá-los, não estão interessados em fomentar espaços desses de diálogo. E gostava de dizer uma coisa que é assim, quer dizer, não é para consolo, é até para desgraça nossa, é que nós não escolhemos o tempo em que vivemos. Portanto, o tempo que vivemos é este, não somos nós que o escolhemos, é um tempo de barbárie e é um tempo em que temos que reagir, quer queiramos, quer não, contra a barbárie. Eu queria dizer que nós na Europa temos a memória das guerras. A Segunda Guerra Mundial, a guerra na Jugoslávia, a catástrofe que agora se vive na Ucrânia, e ficam sempre as perguntas: para quando o fim de todas as ações militares? Eu gostava de pensar assim: e se não houvesse exércitos? Quer dizer,
Aqui há tempos, aqui há uns anos, estive num país que não tem, que há perto de 70 anos não tem exércitos, lembrei-me agora, que é a Costa Rica. A Costa Rica não tem exército e, portanto, tem uma polícia com outras funções, mas pronto, quer dizer, mas isso faria sentido aqui, não haver exército? Não sei, seria o ideal. Seria bom que nós pudéssemos escolher o tempo que vivemos, um tempo sem guerra. Falamos na Ucrânia, agora estamos a falar em Gaza, mas podíamos falar também no Iraque, na Líbia, na Síria, no Iémen, no Afeganistão, no Líbano, no Mali, na República Centro-Africana, no Saara Ocidental e no Kurdistão. Há aqui uma palavra que eu não posso esquecer, que é a situação que vive o Saara. O Saara vive uma situação ocupada, uma situação de ocupação. Uma amiga minha, Sarawi, que não está aqui a viver em Portugal, mas já cá esteve, chamada Asma Mohamed, dizia-me ela o seguinte em 2020, há coisa de um ano e tal, dizia assim: se os países da Europa e os governantes europeus e americanos estivessem relativamente ao Saara, ela até se referia depois também à questão da Palestina, relativamente à Palestina, relativamente ao Iémen, relativamente a esses países todos, a mesma atitude que tem relativamente à Ucrânia, muitos desses conflitos regionais já estavam terminados. Mas não. Vem aí o Mundial de Futebol e então Marrocos, que ocupa o Saara, tem como privilégio poder também participar na organização do Mundial de Futebol. E, portanto, a FIFA, que é também utilizada como instrumento para fazer política, está aqui a mostrar o modo como procede. Portanto, não vou falar muito mais. Há aqui gente mais capaz. Eu queria só terminar... Era para fazer no início, mas vou fazê-lo agora no fim, porque me custa que isto me fique aqui atravessado. Eu queria manifestar publicamente o meu grande apreço ao Dom Januário Turgal por uma razão muito simples. A mim? Assim. Por uma razão muito simples. Eu era seu aluno numa altura em que se realizou aqui no Porto um festival de coros universitários. E numa aula, no auditório ali de letras, houve ali uma situação muito complexa que o Dom Januário resolveu de uma forma, não interessa agora estar aqui a discutir, mas criou e que gerou a simpatia em toda a gente. Pela dignidade com que encarou a situação. Às tantas podem se lembrar do Dom Januário, mas um assalto para não haver aula. Exatamente. Portanto, foi uma situação que me deixou marcado. Peço desculpa. E foi invadido por uma menina de 20 e tal anos, que eu conhecia desde pequenina e que era filha do Mário Figueirinhas, que teve aquela livraria Figueirinhas ao pé da casa. Exatamente. Portanto, isto são momentos que são muito ricos, que nos ajudam a valorizar as pessoas. Eu tenho essa coisa à memória, valorizo as situações e, portanto, queria dizer aqui que foi sempre muito grande o meu apreço pelo Dom Januário, porque essa atitude marcou-me a mim e a uma geração de estudantes. Henrique, mas peço desculpa, o protesto da rapariga, depois fui ao enterro dela, ela não era católica, eu não vou só aos católicos, vou a todos. E, portanto, é a minha mentalidade. E, portanto, ela morreu muito jovem, com tuberculose, casada. Ela fez essa interrupção das aulas, obrigava a acabar as aulas, porque em protesto pela guerra colonial. E eu, portanto, de má sentada, resolvi dois problemas: mostrar-me contra a guerra colonial e terminar aquela aula que já me chateava. Pronto. Obrigado.